Gente, eu estou fazendo a gravação, porventura algum colega não tiver entrado ainda, não perde o início, tá? Estou avisando aqui no grupo, que eu vou começar. Eu enviei no grupo de vocês mesmo, aquele que eu tô, esse slide, tá? Porque eu estruturei o slide para que vocês consigam responder a atividade, tá bom? Então, a atividade está no final, tem 2 casos clínicos. Eu coloquei lá o site da Sanar, que é um link que produz bastante material na nossa área, tá? Na área da saúde, que vocês podem pesquisar também. Como eu disse, é uma reposição de poucas horas, né? Não é tantas horas assim, por causa da divisão, porque o que acontece? Essa aula de vocês deveria ser aos sábados, mas entendendo a dificuldade de vocês de ir ao sábado, nós fragmentamos e colocamos, ao invés de 2 aulas no sábado, nós colocamos 4 aulas na quarta e na sexta, dividindo os grupos. No final, ficava faltando 3 sábados de 2 horas, né? Então, 6 horas aí. Eu até inicialmente tinha somado, eu passado para a Renata que seriam 12 horas, mas é porque eu estava somando como se fosse 4 horas. E não são 4 horas, são 2 horas. A aula do sábado, das 13 às 15. Se vocês, quem fez ajuste de horário, deve ter visto lá que aparecia no sábado essa aula às 13 horas. Imagina, assim, eu sei da dificuldade, né, gente, de vocês chegarem lá ao sábado, principalmente todo sábado, tá? Então, eu estruturei o slide para que vocês deem uma revisada no conteúdo. Eu preciso que alguém me fale se vocês em algum momento viram síndrome de HELP. Abre a câmera, gente. Eu estou sozinha aqui. Essas aulas pelo Teams é quase uma sessão espírita, né? Eu falo e ninguém... Alguém? Arthur, bom dia. Alguém do 7º? Thaisa, né? Thaisa entrou? Acho que eu vi ela entrando. Mas eu não lembro de ter visto esse conteúdo, não. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Tô sim. Está me ouvindo? Thaisa, seu microfone está fechado. Deu certo agora? Eu acho que deve estar com falha, gente, no Teams. Se estiver me ouvindo, só levanta a mãozinha, por favor. E aí depois a gente tira a dúvida. Posso tirar pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Então é isso. A reposição é por causa dessa carga horária que fica faltando, tá? Eu não quero, né, prejudicar vocês jamais, tá? Então, assim, a gente sabe que tá complicado, né, o deslocamento, principalmente ao sábado, tá? Então, eu estruturei o slide sobre síndrome de HELP, vou passar rapidamente aqui para vocês lembrarem. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso já em saúde da mulher, mas não tem problema, que é eclâmpsia, pré-eclâmpsia e pós-eclâmpsia, e a síndrome de HELP é a complicação da eclâmpsia. E aí, no final, eu coloquei 2 casos clínicos, tá? Para vocês realizarem a atividade, principalmente para entender um pouco mais sobre as alterações que o paciente apresenta. Eu não coloquei a parte de SAI, tá? Eu quero mesmo que vocês entendam a fisiopatologia, né? Como que a doença se estrutura.
E vocês têm essa semana para fazer e me entregar lá na coordenação, tá? Como eu disse, por ser reposição de horas, ele não é pontuado, tá? Mas de qualquer forma, eu vou conversar com a professora Renata e vou ver o que ela já pensou para vocês de atividade na segunda VA, tá bom? Para a gente alinhar se houver necessidade de alguma pontuação, até por entender a importância do assunto, tá ok? O slide está aparecendo aí, Luane, confirma para mim, pode ser levantando a mão. Obrigada, Thaisa. Então, rapidamente aqui, passando para vocês sobre a síndrome de HELP, né? É importante a gente lembrar que a eclâmpsia e a hipertensão, primeiro a hipertensão arterial é um grave problema de saúde pública, né? E isso acomete também as gestantes, tá? Então, é a principal causa de morte no Brasil. Em países desenvolvidos, ele chega a 8%, mas no Brasil a gente tem 10% de mortalidade dessa gestante da puérpera em decorrência da hipertensão arterial, tá? Então, as gestantes e as puérperas que chegam a ser hospitalizadas em unidade de terapia intensiva, elas estão ali em decorrência da hipertensão arterial na grande maioria dos casos. Então, o que acontece com essa paciente que tem hipertensão arterial? Ela desenvolve um quadro nefrótico, né? Ela acaba desenvolvendo uma insuficiência renal que vai acometer outros sistemas. Então, por isso que ela faz algumas alterações bastante importantes. Faz alteração de plaqueta, por exemplo, faz uma plaquetopenia, que pode agravar o quadro dela, né, de forma geral, levando até ao óbito. Antigamente, né, no início aí do processo de entendimento patológico, eclâmpsia era sentença de morte, não tinha o que fazer, porque a retirada do bebê era a melhor forma de iniciar o tratamento dessa gestante. Então, hipertensão severa é cesárea, tem que tirar o bebê, não pode nem ser parto natural, tá? Aqui são os parâmetros, né? Então, eu não vi nenhuma alteração depois de 2010, tá? Mas define-se aí como hipertensão na gestação aquela pressão superior a 140 na sistólica e a 90 na diastólica, tá? Então, essa hipertensão, ela é classificada em pré-eclâmpsia, eclâmpsia, pré-eclâmpsia superposta, hipertensão crônica e hipertensão gestacional. A hipertensão crônica pós-parto, em alguns textos, a gente encontra como pós-eclâmpsia, mas não é um conceito muito aceito aí pela sociedade de obstetrícia. Aqui a classificação de pré-eclâmpsia, né, e pré-eclâmpsia superposta. Então, a pré-eclâmpsia, ela aparece geralmente após a 20ª semana de gestação, em mulheres que eram normotensas, ou seja, que a pressão arterial não tinha grande alteração. E tinha proteinúria. Então, como tinha proteinúria, que é a alteração, a presença da proteína na urina, começava-se a pensar na eclâmpsia, né, na pré-eclâmpsia, e iniciar o tratamento. E esse tratamento é feito reduzindo a pressão arterial, porque a paciente ela pode ter crise convulsiva em decorrência dessa hipertensão. A eclâmpsia é correspondente à pré-eclâmpsia, porém ela é complicada porque o paciente vai convulsionar e o que trata essa convulsão e essa hipertensão na gestante é o sulfato de magnésio. Então, inclusive eu vou acrescentar, eu esqueci de colocar no caso clínico 2, sobre o sulfato de magnésio para vocês darem uma pesquisada e entender como que funciona. No caso clínico 1, eu coloquei o ácido transamin, que é o transamin, tá? Para vocês entenderem, é importante a gente ir relembrando medicação. E a pré-eclâmpsia superposta é a elevação da pressão com a proteína, com a proteinúria, com a trombocitopenia, que é a alteração da plaqueta, né, de outras funções hepáticas, por exemplo, e em mulheres sabidamente hipertensos, tá? E geralmente após a 20ª semana. Então, é aquela mulher que está gestante, ela sabe que ela é hipertensa, e aí ela desenvolve um quadro agudo de hipertensão arterial no período gestacional.
precisa tratar. Meu WhatsApp web está aberto. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta no WhatsApp, é só levantar a mãozinha que eu olho lá, tá bom? Então, ela é caracterizada, a hipertensão gestacional, né, como transitória e crônica. A transitória, ela ocorre após a normalização, geralmente ocorre após o parto. Então, assim que o bebê é retirado, em média, tá, de 24 a 48 horas, já percebe-se um decréscimo nos valores da pressão arterial dessa paciente. A crônica, ela ainda persiste até 12 semanas pós-parto e é um forte indicativo de hipertensão arterial nessa paciente em outras fases da vida, como a fase na terceira idade, né? O indivíduo idoso, tá? Não necessariamente só o idoso, mas em geral após 50 anos. A hipertensão arterial crônica ela é registrada antes da gestação, no período que precede a 20ª semana de gravidez e pode se manter aí por um tempo maior que isso. Está cortando, ó. Medicação. Quando que vai medicar? Pacientes com PA sistólica maior ou igual a 150 milímetros de mercúrio e diastólica de 95 a 99 milímetros de mercúrio, tá? Os fatores predisponentes. Tipo de síndrome hipertensiva, então qual desculpa, o tratamento, né? Os fatores importantes no tratamento, não os predisponentes. Tipo da síndrome hipertensiva, então como que esse paciente está, né? Outra medicação que é importante, eu acredito que a Renata em algum momento vai abordar com vocês, é a metildopa, né? Então, por que a gestante, ela pode e deve utilizar alguns grupos de medicamentos que não outros grupos antipertensivos, né, como IECAS, como bloqueadores do canal de sódio, de potássio, de cálcio, enfim, poupadores, né? A gestante ela não usa aquele grupo de medicamentos antipertensivos que os outros grupos utilizam, pessoas não gestantes. Então, por que a metildopa? Né? Então, a metildopa, anota aí quem estiver anotando e quiser depois dar uma pesquisada, ela hoje é o grupo de medicamentos mais importante que a gente tem aí no tratamento da gravidez na gestação, da gravidez e nas últimas semanas da gestação. A gravidade do caso, então, se essa paciente está grave, né, como que vai ser o tratamento, vai precisar de internação ou não. Período gestacional do surgimento que o paciente apresenta o quadro, antes da 20ª semana ou depois da 20ª semana. Por que a 20ª semana é tão importante? Porque é o limite, né, da prematuridade, é extrema. Tá? Lógico que 20ª, 21ª, 22ª também é um prematuro muito extremo. Mas existem hoje já estudos que trazem, né, uma viabilidade desse feto nascendo aí com 24 semanas, 23 semanas, tá? Aqui o sulfato de magnésio, que eu disse para vocês, para o tratamento das crises convulsivas, né? O corticoide, porque ele vai acelerar a maturidade do pulmão. O pulmão o fetal, ele não está preparado para nascer antes ali da 37ª, né, 36ª semana. O repouso é extremamente importante, tá? Para que ela consiga manter ali um nível pressórico mais baixo e o uso do antipertensivo de acordo com a recomendação aí do médico, né? O que acontece? O antipertensivo, como eu disse para vocês, existem muitas controvérsias, né, a respeito, muitas dificuldades a respeito da utilização desse medicamento, desse grupo de medicamentos, tá? Então, se vocês não lembram, né, é importante a gente lembrar um pouquinho sobre os antipertensivos, talvez sejam medicamentos que vocês mais vão utilizar na prática profissional, a gente precisa conhecer, entender, né, a forma geral do uso do medicamento, para entender por que a gestante não vai utilizar. Lembrando que a maioria deles passa a barreira placentária, então pode atingir aí o feto. Aqui é um quadro do Rezende, que fala do tratamento definitivo, tá? Para antecipação do parto, no caso da pré-eclâmpsia, né? Então, maternas, quando que vai fazer o parto, né, adiantar esse trabalho de parto?
aumento persistente da pressão arterial, cefaleia grave, distúrbios visuais, então ela começa a enxergar escotomas ou visão dupla. Escotomas são pontos brilhantes, tá? Aleatórios, assim, que é muito comum em quem tem enxaqueca. Dor epigástrica, ou seja, é o agravamento, né? A dor na região abdominal, inespecífica, náusea e vômitos, contagem de plaquetas menor que 100 milímetros cúbicos. Ela começa a ter diminuição das funções renais e hepáticas, e a placenta se desloca. Então, o deslocamento de placenta é um quadro grave, né? Pode ter sangramento. Lembrando que a placenta é um órgão transitório, correto? É presente na gestação, então ele está ali só no período gestacional. Nasceu o bebê, um tempo depois a placenta sai. Geralmente, a placenta, ela se fixa, né, acima ali do feto, tá? Fetais, restrição grave do crescimento fetal, suspeita ou comprometimento da vitalidade fetal, oligohidrâmio, que é diminuição do líquido, né, amniótico, idade gestacional confirmada de 40 semanas. Então, 40 semanas é o ideal, né? Se a gente for calcular mesmo, 40 semanas são 10 meses, mas é porque de 1 a 4 é considerado o mês 0, não o mês 1, né? Como a gente conta naturalmente, tá? Para quem está chegando, se por acaso não estiver me ouvindo, sai e entra novamente que melhora o áudio. Então, o que seria a síndrome de HELP, né? O que é o HELP? É uma sigla usada para descrever a condição da paciente com pré-eclâmpsia grave, onde essa paciente tem hemólise, ou seja, quebra, né? Quebra ali das hemácias, níveis elevados das enzimas hepáticas, TGO, TGP, tá? São as enzimas, que são as transaminases que fazem toda trabalho em função, né, da manutenção desse fígado, e plaquetopenia, que é a contagem baixa de plaquetas, tá? Então, essa paciente, ela pode desenvolver esse agravamento em decorrência dessa síndrome. Sempre que vocês ouvirem a palavra síndrome, é a caracterização de sinais e sintomas, tá? Então, síndrome é a caracterização de sinais e sintomas, ou seja, eu tenho a junção de vários potenciais que podem levar esse paciente a um quadro, né, um agravamento do quadro dela, tá? Então, provavelmente, né, a literatura afirma para a gente que a síndrome de HELP, ela está associada às formas graves da pré-eclâmpsia. De 15 a 20% dos pacientes com síndrome de HELP não tem hipertensão e proteinúria, porém, a grande maioria pode apresentar. E pode estar associada às manifestações hepáticas graves, infarto, hemorragia e a ruptura da placenta, tá? Com o descolamento da placenta. Os sintomas, então, eles podem ser confundidos com o quadro de pré-eclâmpsia grave devido à similaridade, né? Então, esse paciente precisa ser muito bem avaliado por uma equipe treinada, uma unidade de referência. Então, por exemplo, aqui em Anápolis, nós temos 2 unidades de referência, Maternidade Doutora Adalberto e Santa Casa. Mas qual que tem UTI? Só a Santa Casa. Isso para o SUS, tá, gente? Aí a gente tem os hospitais particulares, né? Ânima, Hospital Evangélico, que tem UTI. Então, mas para o paciente do SUS, no caso da eclâmpsia, da pré-eclâmpsia e da síndrome de HELP, é a Santa Casa. Então, e aí a nossa unidade de referência no estado de Goiás é o Hospital Materno Infantil. Ele é estruturado para receber essa paciente. E depois um local também, que é do SUS e é federal, é o Hospital das Clínicas em Goiânia, tá? Então, a sobrevivência do feto, a sobrevivência materna depende do tratamento que ela vai receber, da forma, né, em que esse tratamento vai ser empregado, o tempo que ela vai ser atendida, se inicia ou inicia as medicações o quanto antes, então isso tudo pesa bastante. Só um pouquinho da incidência, só para vocês lembrarem quão grave é, né? Desenvolvem aproximadamente 0,2 de todas as gravidezes no geral, de 10 a 20% das mulheres, elas têm pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia, e aí elas podem desenvolver a síndrome de HELP. Fatores de risco, história prévia,
nuliparidade, tá? Não é um fator de risco, mas está presente. O que é a nuliparidade? É a primeira gestação, ela nunca teve um parto. Multiparidade já teve mais de um, tá? A fisiopatologia, é importante lembrar que a patogênese, ou seja, como a doença se desenvolve, não está clara, tá? Não sabe eu já li alguns textos onde os autores afirmam que existe uma rejeição, como se fosse um processo alérgico, vou usar essa palavra, da gestante com relação àquela gravidez. Então, o organismo está rejeitando aquela gestação, e aí começa uma cascata de informações ali, né, de informações ruins que levam essa paciente até essa alteração. Então, é uma forma de mostrar que o organismo não está levando bem ali aquela presença, né, aquele feto, tá? Provavelmente, ela se origina em um desenvolvimento placentário, tá? Então, a placenta e a gestação em si, ela exige muito da gestante, né? Existem várias alterações. Se vocês não viram, vocês vão ver aí com a professora Renata. Eu acredito que é agora, né? Que fala de gestação, se eu não me engano. E durante esse processo gestacional, o organismo ele precisa se adaptar, ele precisa se adequar a esse processo gestacional, tá? Então, como um problema independente, né, foi atribuído à placenta a função de desencadear a cascata hepática, da inflamação hepática e do sistema de coagulação por causa da drenagem. Então, lembrando que o fígado ele faz toda essa parte de drenagem, né, do sistema, inclusive quando essa gestante tem ali a presença da placenta. Então, essa cascata, ela pode gerar ali um processo inflamatório, mas não é inflamatório que eu quero dizer, é alérgico mesmo. Como se a paciente estivesse tendo um choque anafilático, em decorrência daquela alteração, tá? Então, por ser uma doença onde a fisiopatologia não é clara, a gente pode gerar um grave problema à gestante se não intervir de forma a melhorar aquele quadro. Imagine você com um processo alérgico e ninguém faz nada para melhorar isso. Então, o paciente pode sim ter alguma alteração que vai comprometer a sua qualidade ali de vida, tá? Aqui, apesar da patogênese não ser tão clara, existem alguns fatores, né, que são levantados, tá? A função placentária aberrante, vou colocar ali como um item para vocês darem uma olhada a respeito dessa função placentária aberrante, onde o organismo não aceita a presença da placenta, a inflamação sistêmica que acontece na cascata do fígado e a deficiência fetal de 3-hidroxil-desidrogenase, tá? Que acontece numa porcentagem muito pequena das gestantes, por causa de reposição de substâncias importantes, vitamina D, vitamina A, tá? Nós somos bastante relapsos, né, com relação aí à reposição vitamínica, tá? Então, assim, isso eu falo meninos e meninas, a gente tem que repor vitamina, sempre, com uma frequência relativamente boa. E eu descobri isso já bem tarde. Então, a gente tem uma deficiência, a partir de uma certa idade, a gente vai começar a decrescer esse número e a gente só vai conseguir repor com medicamento. E a gestante, ela está ali tentando suprir um outro ser, né? Pode complicar um pouquinho. A classificação da síndrome de HELP. Então, a síndrome de HELP, ela está no início aqui da classificação, porque ela é o comprometimento de todas as demais, né? Então, a gente tem aí hemólise, alteração das enzimas hepáticas, baixa contagem de plaquetas, a plaquetopenia. A hipertensão gestacional é aquela paciente que tem PA, né, maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e a diastólica a 90. Hipertensão gestacional grave, essa paciente já tem uma pressão maior que 160 na sistólica e 110 na diastólica. Na pré-eclâmpsia, pode ter proteinúria e pode ter alteração de órgãos finais, como rim e fígado. E é importante fazer acompanhamento da pressão arterial. Lembrando que na pré-eclâmpsia, não necessariamente o paciente tem hipertensão. E a hipertensão crônica é quando essa paciente tem a elevação que persiste 12 semanas do pós-parto.
Então, mesmo após esse período gestacional, essa paciente pode apresentar aí hipertensão. E aí, pessoal, esse é o primeiro caso clínico, tá? Eu esqueci de colocar a fonte aqui, coloquei? Não, eu coloquei a fonte que vocês podem pesquisar. Mas eu tirei isso aqui de um trecho de um artigo, depois eu vou editar e vou mandar novamente o PowerPoint, tá? Aí vocês podem copiar e colocar no Google. Então, nesse caso clínico, vocês vão fazer a leitura, retirar sinais e sintomas da síndrome. 2, descrever o motivo do paciente apresentar a plaquetopenia. Então, lá na fisiopatologia, ou em livros que tem a fisiopatologia, vocês vão encontrar porque esse paciente faz plaquetopenia, tá? E eu quero que vocês façam uma abordagem geral sobre a medicação que ela está usando, que é o ácido tranexâmico, não é transamênico, talvez eu fale errado, é tranexâmico, tá? Você vai fazer uma descrição geral. Como que é a descrição geral? Você vai falar componente da medicação, como que ela age, qual é a dosagem que essa paciente tem que tomar, quais os cuidados a gente precisa ter. Você encontra tudo no Google, no bulário da Anvisa. Mas é importante falar sobre isso, porque é uma medicação pouco usual, principalmente em bolos, né? Vai lá e faz tudo de uma vez. Geralmente você dilui no sorinho, coloca para correr. Mas foi uma paciente que começou com epistaxe, uma paciente que começou com sangramento grave, pós-parto, então precisa intervir, porque senão ela morre de hemorragia, tá ok? Segundo caso clínico, que eu vou só acrescentar aqui a medicação, também tem o link aqui da Samarmed, tá? Então, conta o caso clínico da paciente, tem o quadro de exames. Se vocês quiserem ver o caso clínico completo, ele está nesse link aqui. Eu só tirei algumas informações para que vocês façam respondam as perguntas. Tendo em vista os dados apresentados, quais as principais hipóteses diagnósticas para essa paciente? Então, vocês vão perceber que ela tem todas as alterações possíveis aí, né, que a gente pode tentar fechar na síndrome de HELP. Quais os dados aqui do caso clínico que faz com que você pense nessas hipóteses? Tem mais de uma hipótese diagnóstica aqui. E qual a principal conduta a ser instituída para a paciente? Então, o que a gente pode fazer para que essa paciente, por exemplo, não evolua para um quadro pior? Tá bom? Como eu disse, eu vou alinhar com a professora Renata a questão da pontuação. Entrega até sexta-feira, dia 14, às 20 horas, lá na coordenação. Vocês podem fazer até em dupla. Se quiser fazer individual também, pode fazer individual. Aqui, eu deixo algumas referências, alguns artigos que eu já tinha acessado, alguns textos que vocês podem utilizar para responder. E lá na biblioteca tem um livro muito bom sobre emergências na gestação, que fala sobre síndrome de HELP, tá? Mas também tem vários sites aí que podem auxiliá-los a responder. Lembrando que essa atividade é uma atividade para que não haja nenhum decréscimo da carga horária de vocês, tá ok? Então, ela é obrigatória. Se por acaso a gente tiver muito problema com a atividade, eu vou ter que marcar aula lá, presencial no sábado, e a gente ir fazer. Eu não quero que a gente tenha nenhum problema com relação ao fechamento da carga horária de vocês, porque eu tenho que dar baixa na carga horária, tá bom? Alguma dúvida, gente? Janet, você é perfeita. Thaís, você vai me perguntar no WhatsApp? Você conseguiu abrir o microfone, pode falar. Tá me ouvindo? Funcionou agora meu microfone? Eu tô ouvindo. Tá. Tem como explicar de novo o item 3 dessa questão? O microfone parece fechado ainda, Thaís. Você não está conseguindo abrir? Isso, pergunta aqui no WhatsApp. Pode mandar áudio, dá para eu abrir. Tem como explicar novamente o item 3 do caso clínico 2?
Tá. Aqui no caso clínico 2, ela está pedindo para explicar de novo. Quais as principais condutas a serem instituídas para essa paciente? O que é conduta? Conduta é, essa paciente precisa de medicamento? Essa paciente... Gente, são perguntas voltadas para a medicina, eu sei disso. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque para entender a fisiopatologia, a gente precisa saber como que essa paciente é tratada, tá? Então, para a paciente não convulsionar, tem que fazer um sulfato de magnésio, tem que internar ela na UTI. Então, são sugestões que vocês vão fazer aqui, tá bom? Ah, tem que fazer sangue, se a paciente estiver com alteração, tem que iniciar com medicamento para diminuir a pressão, porque ela tá, olha lá a pressão dela, 118 por 111. Entendeu, Thaisa? Então, é esse tipo de conduta. É uma conduta que é médica. Mas se a gente estivesse lendo o prontuário, o que estaria lá nesse prontuário? Janet, Ah, eu também posso colocar, professora, tem que verificar os sinais vitais? Pode. Posso colocar que tem que sondar a paciente para fazer balanço hídrico? Pode. Controle de volume de líquidos, balanço hídrico rigoroso? Pode. Tudo isso, tá? Encaminhar ela para avaliação do neurologista. Tudo que vocês encontrarem na literatura vai enriquecer bastante. De nada, Thaisa. Mais alguém? Deixa eu ver se alguém perguntou no chat. Não. Então, vamos lá. Data da entrega. Até 14/10, 20 horas, até as 20 horas eu estou lá na coordenação. Pontuação. Só vou definir se a Renata tiver pontuação, mas o mais importante é a reposição de carga horária. São 2 casos clínicos, o tempo médio para vocês fazerem cada um 2 horas. Então, é o tempo que a gente tem para fazer reposição. Ok. Se dúvidas, vocês podem me acionar no WhatsApp que a gente tira a dúvida a respeito, tá? Vou colocar aqui a questão 4, importante dizer que eu vou colocar aqui a questão 4, que é sobre o sulfato de magnésio, tá? No caso clínico, vou reenviar o slide. Só isso. Quem não tiver dúvida, tá ok. Estou apagando a mensagem e enviando um novo documento, tá? No grupo. Ah, outra informação importante, tá? Manuscrito. Não precisa de capa, nem nada. tchau. Só faça numa folhinha de papel ao máximo, né? Para não ficar tão feio, que eu vou ter que arquivar, tá, gente? Não vem aquelas folhas de caderno de papel, de caderno de. Folha de caderno, com as beiradinhas. Nenhuma dúvida? Vou parar a gravação.